E aí galera, então estamos mais uma vez aqui na nossa 12ª aula e o tema de hoje é o movimento retilíneo uniforme. A gente na última aula já analisou um pouco o movimento uniforme de uma forma geral e hoje o foco é no movimento retilíneo, ok? Vamos então. Então pessoal, vamos aqui dar uma analisada no movimento retilíneo uniforme, que é o seguinte, né? A gente vai entender que para descrever um movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento que a velocidade é constante, velocidade, ó, deixa eu até lembrar aqui, a velocidade ela é constante. Vamos lembrar que o que a gente vai aprender aqui hoje é que para descrever esse movimento a gente pode usar uma equação simples. Que equação é essa? É uma equação que eu não vou aqui demonstrar como essa equação surgiu, né, como é conseguido, porque na verdade para ensino médio não é necessário, né? Mas a equação em termos simples é o seguinte: a equação que diz que a gente pode achar a posição final de um corpo se a gente pegar a posição inicial dele e somar com a velocidade dela, que é a velocidade média também, multiplicado pelo momento, o tempo que a gente está querendo saber. Então, vamos só traduzir aqui de uma forma que fique bem nítido, né? Esse S aqui é o que? É a posição final, o lugar onde o corpo vai parar, ok? Esse SO é o que mesmo? É a posição inicial, ou seja, de onde o corpo começou a se mexer, ou de onde está considerando o percurso. Obviamente, esse V aqui está se referindo à velocidade, que no movimento retilíneo uniforme, ela não importa se é instantânea ou se é média, porque é a mesma. E o último aí, o T, se refere ao tempo. Tempo, quando eu quero dizer, estou se referindo ao instante, ou seja, ao momento. Ou, em outras palavras, a que segundo eu estou me referindo. Então, o que é que eu tenho que entender aí? Eu tenho que entender assim, ó, que eu acho a posição final, pegando a posição inicial e somando com o produto da velocidade pelo momento que eu quero saber. E percebam que dessas duas coisas, dessas quatro coisas que a gente viu aí, dessas quatro coisas, a gente tem aqui ó, que a posição inicial, de onde ele sai, vai ser sempre a mesma. Então a gente pode considerar isso também uma constante. Também pode se considerar uma constante. E a velocidade é constante. Então a gente pode perceber que o que vai mudar cada vez mais é a posição final que ele vai mudar. Quanto mais o tempo passa, vai ser a posição final vai mudando. Por exemplo, aqui no momento 0, a posição final dele era o 0. Depois que passou um segundo, a posição final mudou para o 9. Depois que passou mais um segundo, a posição final mudou para o 18. Então, é isso que muda. A posição inicial, a velocidade, continua a mesma. Aí, se a gente, por exemplo, quisesse saber qual é a equação desse carrinho que eu desenhei aqui em cima. A equação do carrinho seria o seguinte, ó, a posição final do carrinho é igual à posição inicial, que é 0, mais a velocidade dele, qual é ali? 9, né? 9 metros por segundo, pelo que a gente está vendo, vezes o tempo. Ou seja, para ficar ainda mais simples, nesse caso aí, a posição final é igual a 9t. Pronto. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo descobrir onde o carro vai parar em qualquer momento que eu quiser. Vamos dar uma olhadinha mais ou menos como é que seria isso? Então, como a gente vê aqui, nós vamos começar a perceber que a gente pode usar essa equação para calcular a posição ou outras coisas de um movimento retilíneo uniforme, né? No caso que a gente tinha lá no desenho, a gente já tinha informação de que ele no começo estava na posição 0, depois de um segundo estava na posição 9, depois de 2 segundos estava na posição 18, né? A gente pode, por exemplo, calcular onde ele estava no momento 3, no segundo 3, né? É só a gente colocar qual é a posição dele final, já que ele começou do 0, a posição inicial. A velocidade dele é 9, né, metros por segundo, e eu quero saber em que a posição dele no tempo 3 segundos. Então eu vou fazer a conta, que a posição final vai ser igual a esse 0 que sai daqui, né? 9 vezes 3, 27. Pronto. Então nos 3 segundos eu descubro que ele estava na posição de 27 metros em relação à origem. E em relação, por exemplo, no segundo 4, é o mesmo processo, né? A posição final vai ser igual à posição inicial, que é 0, mais a velocidade dele, que é 9, vezes o tempo, que é o tempo 4.
Então a posição vai ser igual, esse 0 vai sair aqui, porque é 0, né? Se não fosse, a gente ia deixar outro número. 9 vezes 4, 36 metros. Então, aqui também a gente já consegue descobrir. E aí vai, a gente poderia descobrir várias coisas em relação a essa posição. O ponto aí é que com essas informações, né, por exemplo, a gente conseguiu aqui a informação dos 0 segundos até 4 segundos, a gente pode construir uma espécie de gráfico, né, como a gente vai ver aqui. Por exemplo, a gente sabe que ele começou aqui no 0, depois no primeiro segundo estava na posição 9, no segundo 2, né, ele estava na posição 18, no segundo 3 estava na posição 27 e no segundo 4 ele estava na posição 16. E aí agora, se a coordenação motora permitir, a gente vai traçar esse gráfico aí. Pronto. Então a gente pode ver que esse é o gráfico desse movimento desse carro, né? Pode ser calculado com essa fórmula aqui e pode ser descrito, né, desenhado nesse gráfico. O que a gente vai ver agora é que a gente percebeu que o gráfico foi uma reta, né? Entenda isso aqui, por favor, como uma reta. E a gente vai ver que todo movimento retilíneo uniforme vai ser traduzido graficamente como uma reta, ok? Nunca de uma maneira diferente. E sobre esses gráficos, vamos entender uma coisa agora. Então, né? A gente vai ver aqui a situação para a gente entender. Como a gente viu, sempre vai ser uma reta, né? Agora, o que é que a gente tem que entender? Quando a reta for uma reta subindo, né, por assim dizer, nessa direção da esquerda para a direita estiver subindo, a gente vai entender o quê? Que ele quer dizer que a velocidade é maior que zero. O que é que a velocidade é maior que zero quer dizer? Quer dizer que ele está se deslocando no sentido da trajetória, ou seja, está se deslocando do zero para a direita, por assim dizer. E se for a situação oposta, vai ser também o oposto, né? Se for, por exemplo, a ladeira abaixo, que o gráfico está mostrando, quer dizer que a velocidade é menor que zero. Quer dizer que a trajetória está para um lado e o corpo está se movendo para o outro. A gente já viu isso bastante quando a gente estudou deslocamento e tudo, né? O gráfico vai dizer mais ou menos qual é o tipo de movimento, né? Mas sempre vai ser uma reta. Em algumas situações, vamos só aqui colocar para critério de informação, né? Se por acaso o gráfico acabar assim, temos aqui o gráfico e o movimento está aqui, assim, ó, uma linha paralela ao eixo X, né, que é tempo. Isso significa que o tempo está passando, ele não está mudando a posição, ou seja, ele está em repouso, se tiver nessa linha paralela. Ok, gente? Então, nossa aula aí foi mais longa hoje, mas foi para tratar desses assuntos que são muito importantes do movimento retilíneo uniforme, ok? Espero que tenha ajudado a todos. Não esquece de curtir e assinar o canal. Até a próxima, gente!